Olá, pessoal. Mais uma vez nos encontramos por aqui na telinha, né? Aí no seu celular, aí na sua TV, para falarmos um pouco mais sobre a SOFAM, sobre a estomia, né? Sobre o câncer coloretal, que tem o processo que nós estamos usando aqui nesse programa, mas é para alertar as pessoas, né, a respeito dessa doença, que eu sou muito repetitivo nesse caso, né? Mas sempre tem pessoas novas assistindo o programa que não têm essa informação, e alguns de vocês que já têm essa informação, né? Não custa ouvir mais uma vez ou mais várias vezes a respeito da colonoscopia, né? Que seria a vacina que iria eliminar do seu corpo o processo de começar um câncer devastador como esse, né? Como eu já falei antes, várias vezes, esse câncer está em segundo lugar no planeta que mais mata as pessoas. Nós temos estudos de que o câncer do pulmão é o câncer que mais mata devido a várias circunstâncias que esse câncer aparece. Uma delas, uma grande parte que causa esse câncer é o tabaco, né? É o fumo, é o cigarro, enfim. Mas não é só isso que causa o câncer do pulmão. Também nós todos, seres humanos, temos todas essas doenças nos nossos genes, e muitas vezes, até dentro de uma mesma família, a doença aparece para uns ou para um e não aparece para os outros. Isso também vem ser motivado pelas causas, né, das pessoas, da própria alimentação, da respiração em alguns lugares onde o ar é muito contaminado, enfim. Há muitas causas, não é só o tabacismo que causa essa doença naturalmente. Claro que se você já tem o genes dessa doença, é bem provável que o fumo vá acelerar, né, que ela se desenvolva em seu organismo. Mas a verdade é que muita gente está morrendo com isso, muita gente aí no mundo inteiro, né, está morrendo por causa dessa doença. E depois, em segundo lugar, né, que a gente não classifica isso como se fosse um campeonato, né? A gente não quer primeiro, segundo, não quer lugar nenhum nisso aí. Mas, infelizmente, o segundo lugar está acontecendo com essa doença do colo retal, que é a segunda que está mais matando no planeta atualmente. Então, como era uma doença silenciosa, e como ela é uma doença em que a pessoa que é afetada por essa doença procura se isolar, que a grande maioria faz isso, né? O que estava acontecendo até há pouco tempo atrás, e ainda está, é que não há uma divulgação grande, como há, por exemplo, uma divulgação a respeito do câncer do seio. É uma divulgação grande, né? Todo mundo, em qualquer lugar, está vendo campanhas alertando sobre essa doença. E, por exemplo, a doença que dá muito no homem, que é essa do câncer do seio, a maior parte dá na mulher. E a doença que dá mais no homem é a doença que a maioria dos homens até nem gosta de fazer esse exame, né? Que é a doença... Agora está me escapando as palavras aqui. Daqui a pouco vem. E essa segunda, que afeta muito o homem, né? Ela não afeta a mulher, que é a doença do... barbaridade, como é que me dá um branco desse jeito aí? Mas dá, às vezes acontece, né? Principalmente quando a idade é um pouquinho avançada. Tá difícil, não está saindo, gente, mas vocês sabem, daqui a pouco vem.
Então, essa doença do coloretal, ela atinge os dois sexos, né? Por isso ela é a segunda que está mais matando gente no planeta, devido a ela afetar os dois sexos, né? Tanto afeta o homem como a mulher, a coloretal. Ela começa normalmente no intestino e depois ela vai se espalhando. E a forma de evitar essa doença, a única forma que temos para evitar essa doença, porque como ainda não há uma vacina para isso, é o exame de colonoscopia, que é o que eu venho trabalhando aqui, que eu venho falando com todos vocês, alertando. O meu trabalho maior é alertar sobre isso, porque a gente que está passando por isso e sabe o que é passar por um problema desse, naturalmente que eu, depois da cirurgia, e continuo ainda em tratamento, né, em observação, digamos assim. Por enquanto, não houve o retorno da doença, no meu caso, mas já houve em muitas outras pessoas que já, quando fizeram a cirurgia, já estava mais avançada do que a minha. Então, ou seja, que a minha doença. Então, houve a cirurgia e tudo mais, foi removido aquela parte afetada, mas já havia um pouco se espalhado em outros órgãos. E a pessoa, então, sobrevive mais um pouco tempo e acaba falecendo por causa que a doença já afetou, como eu digo, outras partes do corpo. E essa prevenção, que é que seria a vacina, né, que é esse exame de colonoscopia, ele salva a pessoa se a pessoa fizer esses exames antes que a doença se manifeste no organismo, né? Esse exame, ele detecta qualquer anormalidade que houver no seu organismo, ou seja, nessa parte coloretal, né? E se houver alguma coisa ali, é removida. Alguma coisa que está querendo começar é removida e você não vai ter que passar por isso, né? Então, por isso eu estou fazendo esse trabalho mais de alerta, né? E muitas vezes parece que a gente está querendo assustar os outros, mas na verdade ninguém quer, a gente não quer que ninguém passe por essa doença, que ela é terrível. Ela afeta não só o paciente, como afeta a família inteira e amigos, enfim. Você passa a ter uma vida diferente e as pessoas ao seu redor também, porque afeta a todo mundo. Por isso, esse alerta que eu tenho feito aqui, e como eu estou trabalhando atualmente como presidente da SOFAM, a gente está pedindo, né, que as pessoas que já estão afetadas, né, ou que já estão, ou sobreviventes, digamos assim, da doença coloretal, aqueles que já se operaram, que estão em casa e tudo, que procurem não se isolarem, né, nem da sua família e nem tampouco se isolarem dos seus amigos, das suas atividades. Naturalmente que as atividades mudam. Você não é mais, uma vez que está usando essa aparelhagem, chamada de bolsinhas, né? Você não está mais uma pessoa normal. Você vai ter que ter cuidado com certas coisas, né? Inclusive alimentação, por exemplo, você vai ter que ter cuidado. Você vai ter que ter cuidado com esforços, qualquer tipo de esforço, você tem que se cuidar muito nisso aí, porque além de que pode prejudicar essa emenda que foi feita no seu organismo, no seu abdômen, também causa outros problemas, se você exagerar, fazer força, levantar peso, enfim, há outros problemas causados porque já está afetado, você já está enfraquecido os músculos do seu estômago, né? Então você pode ter hérnias, por exemplo, né? Está acontecendo muito, a pessoa que já não se cuidou tão bem e acaba tendo hérnias, já tem que sofrer outra cirurgia para poder arrumar isso aí. Enfim, nós não queremos e estamos trabalhando muito para que
as pessoas evitem passar por todos esses problemas aí. E a forma de evitar, como eu tenho falado, é a colonoscopia. Após os 40 anos de idade, que é onde mais essa doença se manifesta, você deve fazer a colonoscopia. Se você tem condições de fazer, melhor ainda. Porque você vai gastar um pouquinho, né? Mas você vai evitar ter que passar por isso. E eu tenho exemplos de pessoas que fizeram e já estavam num princípio, digamos assim, que não sabiam que iam acabar tendo a doença, que é essas partículas que se pegam dentro dos intestinos, que são, com o exame, são removidas. Se elas continuarem ali, elas vão se transformar num câncer, né? E aí a coisa complica bastante. Então, gente, se você tem condições, estou sempre alertando para esse lado aí, se você tem condições, faça a colonoscopia. E nós estamos trabalhando muito, fizemos um plano, não um plano, mas fizemos uma informação, digamos assim, né, para que se pudesse fazer algumas alterações nas leis para que pudesse atingir toda essa faixa etária de pessoas que não têm condições de pagarem pelo exame, né? Essas pessoas dentro dessa faixa etária, como eu falei, dos 40 anos para cima, para que possam fazer esse exame através de planos do governo, como no caso seria o SUS, no momento. Tá? Então, acontece que a fila do SUS, são tantas pessoas atingidas pelo sintoma que nem sempre é o câncer coloretal, mas é o sintoma parecido e a pessoa, então, é recomendada a entrar no SUS, ou seja, entrar na fila do SUS, para poder fazer o exame de colonoscopia, porque há uma, digamos assim, uma suspeita de que poderia ser essa doença. Só que o problema grande que está encontrando nisso aí é exatamente essa fila muito, muito grande, que é todos os meses, cada vez aumenta mais. Nós temos pessoas que se inscreveram, né? Eu chamo bem a atenção para esse lado, pessoas de baixa renda que não podem pagar esse exame e se inscreveram, né, na fila do SUS, ou seja, se inscreveram no SUS para poder, foram recomendadas por seu médico para fazer esse exame e estão ali desde 2019. E eu quero chamar atenção para isso, porque a maioria das pessoas, se o sintoma que eles sentiram, que foram recomendados para esse exame, for o câncer coloretal, a maioria dessas pessoas já não estão mais conosco aqui. Porque o câncer não leva tanto tempo até você fazer um exame e depois fazer, seja lá for o tratamento que vai fazer, cirurgia, quimioterapia, rádio, enfim. Essa doença ela tem que ser detectada rapidamente. Quando tem o sintoma, tem que ser algo assim. Em poucos dias você tem que ser encaminhado para, seja lá o que for o tratamento de recuperação. Tanto seja como cirurgias, tanto seja como quimos, né, radioterapias, enfim. Mas é preciso que seja encaminhado urgentemente, e não é o que está acontecendo com o SUS, devido à grande quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por essa doença. Por isso, gente, eu estou aqui chamando a atenção, é uma doença silenciosa, não se falava praticamente nisso. A maioria das pessoas não sabem o que é isso, ou não sabiam, né? Então, agora, há pouco tempo atrás, nós tivemos, sim, um chamamento muito grande, que a maioria das pessoas viu como notícia e tudo, não deu importância, não deu grande importância, que foi a Preta Gil, uma pessoa famosa, né, com grandes possibilidades financeiras, foi aos Estados Unidos, lá, pesquisas, tratamentos, essa coisa toda, voltou, mas não resistiu à doença. Quando se manifestou nela, que ela foi procurar o recurso, já era tarde demais. E ela acabou entrando em óbito, né? E saiu em tudo que é televisão, jornais por todo lado aí no Brasil. Todo mundo ficou sabendo porque é uma pessoa conhecidíssima. Mas essa Preta Gil não é a única que
teve esse problema. Nós temos muitas Preta Gil na volta. Então, as pessoas de baixa renda, que não têm condições, né, de pagar pelo exame, como teve a Preta Gil, eles estão com um risco muito grande de perderem a vida. Além disso, essa parte que a gente está trabalhando, fizemos aqui um tipo de umas orientações para que fosse encaminhado ao governo para se tornar lei e fazer com que o governo botasse mais atenção nesse sentido, botasse mais esforço para prevenir, como outras doenças, muitas que houve, né, que havia vacinas e tudo, que foram até erradicadas, muitas doenças que nós tivemos antigamente. Mas essa doença, como ela é uma doença silenciosa e não se fala muito nela, o governo não pôs a atenção necessária, que já deveria ter feito, né, porque há vários motivos para que o governo se interessasse por isso aí. Em primeiro lugar, se uma pessoa tem 40 anos e é um trabalhador, né, e normalmente eu estou falando sempre dentro daquelas pessoas que ganham um salário, pouco mais que um salário, que não tem condições realmente financeiras de fazer por sua conta o exame de colonoscopia. Então, o governo, proporcionando esse exame, que é um gasto pequeno para o governo, porque, vejamos, uma pessoa afetada como eu, né, que chegou no ponto de ter que fazer a cirurgia e passar para o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, essa coisa toda, essa não é o meu caso, digamos assim, da parte financeira de perda para o governo, ou seja, um tipo de perda, porque eu já estava aposentado quando me ocorreu. Mas se essa pessoa está por volta de 40 e poucos anos e é um trabalhador de uma indústria, de uma firma, enfim, e ganha um salário baixo, e for afetada por essa doença, quando for socorrida, se for socorrida, o que vai acontecer é o seguinte: essa pessoa vai ter que ir ao médico do postinho do governo, naturalmente, né? E depois disso ela vai ser encaminhada para essa fila do governo para fazer a colonoscopia. Posteriormente, ela vai, se já está com o câncer, for achado o câncer nela, aí ela vai para um hospital, onde vai ter uma despesa muito grande para o governo, que ela vai ser operada, é médico, é cama de hospital, é alimentação, é enfermeiros, enfim, é uma despesa bastante grande para essa pessoa, né? Para poder socorrer essa pessoa. Depois disso, como me aconteceu comigo, ela sai do hospital, mas aí ela passa a ter que usar esse equipamento todo, que é mais conhecido por bolsinha. Bom, então, aí continua um gasto do governo, um gasto bastante alto por mês para essa pessoa. Agora vejamos, essa pessoa estava trabalhando e estava pagando impostos para o governo. No momento que ela for diagnosticada com essa doença, que ela for entrar em tratamento, enfim, entrar em qualquer tipo de socorro para que ela sobrevive a essa doença, daquele momento em diante, ela já está doente, ela deixa de trabalhar e passa, né, a dar despesa para o governo, em vez de pagar impostos. Né? Então, o governo já está perdendo aí por não recolher mais impostos dessas pessoas, e são milhares e milhares pelo país afora. Essa é a grande coisa. Não são pouquinhas pessoas que têm esse problema, é muita gente. Então elas deixam de pagar o imposto para o governo e são obrigatoriamente aposentadas. Então agora o governo recebia, né, uma parte de imposto dessa pessoa, agora em vez de receber, ele vai passar a pagar
aposentadoria obrigatória para essa pessoa, porque não pode mais trabalhar. Veja o gasto que o governo tem, né, com cada pessoa que for afetada por essa doença. Deixa de receber impostos, passa a gastar com a saúde muito dinheiro, porque isso vai acima de 30 mil reais para cada paciente, bem acima, e depois anualmente vai gastar mais uma quantia grande com equipamento para manter essa pessoa vivendo, né? Ou seja, sobrevivendo, por não ter gasto menos de 2 mil reais com tratamento, ou seja, com o exame. Então, isso é um gasto fabuloso de bilhões no país, que o governo é obrigado e está gastando. Então, vamos agora, se o governo passar a gastar um pouquinho para cada um desses que estão nessa faixa que eu mencionei, né, é um gasto mínimo que vai evitar que essa pessoa vá ter que passar por tudo isso aí. Então, esse trabalhador vai continuar trabalhando até se aposentar, continuar pagando os impostos até se aposentar, além de que ele não vai passar pelo sofrimento, nem a sua família, nem os seus amigos. Ele vai continuar tendo uma vida normal, saudável, simplesmente porque fez um exame de colonoscopia. É claro que tem muitas outras doenças necessitando de um tratamento desse tipo, mas essa, como é a segunda que mais mata no planeta, nós precisamos alertar não só as pessoas para fazerem esse exame, mas também alertar, nós precisamos alertar ao governo para que ele se mobilize e faça essa mudança. Bom, nós tivemos em contato através do nosso grande amigo, irmão, agora já considero como irmão, o Vicente Amaral, que tem um contato muito grande com o deputado estadual Pedro Pereira. Então, a gente criou um projeto de lei, rusticamente, naturalmente, porque eu não tenho todo esse conhecimento jurídico, enfim, nesse lado aí eu tenho um pouco conhecimento, mas sobre a doença, como eu estou passando por ela e os gastos que ela cria, esse conhecimento eu tenho. Eu aprendi isso aí através da própria doença. Então, eu passei digamos assim, umas sugestões para que o governo pudesse fazer uma mudança, né, e começar a tirar essas pessoas que iriam passar por essa doença e livrar elas disso aí sem perdas. Tá? Esse projeto foi, naturalmente, que ele foi aprimorado pelo deputado Pedro Pereira. Ele aprimorou esse projeto, essa ideia que eu forneci, né? E me mandou até, inclusive, para que eu desse uma revisada, ver se estava tudo mais ou menos como as ideias que eu tinha, e eu, naturalmente, que achei muito bom o trabalho que ele fez, retornei para ele, e ele entrou com esse projeto o ano passado na Câmara dos Deputados em Porto Alegre, e esse ano, agora há pouco, foi votado já, porque passa por 3 processos para que se torne lei esse projeto. E passou pelo primeiro processo, foi votado, passou, já passou pelo segundo processo, já está encaminhado para o terceiro processo, acreditamos que vai passar também, vai passar a ser lei, onde vai aumentar a quantidade de bolsinhas para aqueles que estão na situação como eu, que estão nessa situação, e vai evitar que outros entrem nesse problema através de programas em que vai abranger todo esse pessoal que não tem condições de fazer a colonoscopia. Então, isso, uma vez aprovado, acredito que não vai haver um deputado que vá deixar de votar e aprovar um programa desse, porque isso é algo imperativo, digamos assim, até. Porque vai ser uma forma de salvarmos milhares de vidas e evitarmos milhares de sofrimentos através desse projeto que está sendo trabalhado lá na Câmara dos Deputados.
Então, nós estamos com muita esperança de que esse projeto, em seguida, já seja concretizado, passe a ser lei, e com isso vai diminuir bastante essas filas do SUS, né? Já vai ser uma economia também para o SUS, uma economia grande, e mais principal, não se fala nisso sobre os custos, mas se fala nisso sobre o sofrimento e a saúde. Essa é a grande meta que a gente está buscando que aconteça. É evitar que as pessoas venham a sofrer essa doença, né? E continuem sendo úteis ao país, né? Trabalhando com saúde e pagando seus impostos, que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer mesmo, né? Nós vivemos em um processo de que não é uma coisa nova, né? O país já foi preparado para esse tipo de vida, você paga os impostos e o governo retorna parte desses impostos em benefícios para a sociedade. Esse é um grande benefício para a sociedade, se o governo retornar esses impostos, parte deles, inclusive, para salvar vidas, para eliminar esse sofrimento e manter as pessoas trabalhando. Então, eu venho trabalhando aqui voluntariamente, estou sempre chamando atenção para isso, porque a gente não está trabalhando por interesse nenhum de ganhar nada financeiramente. A gente está trabalhando para que as pessoas não tenham que passar pelo sofrimento. E aqui eu estou sempre fazendo pedido, né? Você tem aí na sua frente o Pix da Sofam, foi tudo regularizado, está tudo em dia, a documentação toda em dia, para que você possa dispensar um pouquinho do seu bolso para ajudar a Sofam com esse trabalho que estamos realizando. Que esse trabalho é para você também, não é só para aqueles afetados, mas é para você e para que você não fique afetado, nem ninguém na sua família. Quem já tem alguém afetado na família com essa doença, sabe bem o que eu estou falando, né? Não necessariamente aquele que está com o problema, mas aquele do lado do que está com o problema também sabe do que é o sofrimento e o sacrifício que passa essa família a ter, né? Então, a gente está trabalhando muito nisso, estou chamando a atenção de vocês, há muitas formas de ajudarem, como eu disse, já fiz as sugestões de quanto poderiam colaborar por mês, se não pode naquela quantia, lá o que for, puderem colaborar. E esse final de semana, sexta e sábado, eu fui convidado para um evento que é também a respeito do câncer, mas de vários outros cânceres, câncer de mama, câncer na cabeça, na garganta, vários, são 12 bandeiras que procuram trabalhar também, tudo programas de pessoas que se doam, né, para várias entidades para ajudarem a resolver problemas. E até fiquei bastante impressionado com a quantidade de pessoas que não só que compareceram, mas que se dedicam a trabalhar para o seu irmão. Esse evento chama-se Laços pela Vida e ele aconteceu no CTG União Gaúcha, sexta-feira, essa próxima passada sexta-feira, das 2 da tarde até as 8 da noite, e sábado também, das 2 da tarde até as 8 da noite. Esse evento ocorreu, como eu já falei, no CTG União Gaúcha. E me parece não foi programado pelo vereador Tauan, né, que foi que idealizou esse evento, ao qual eu também compareci, e vi
a quantidade de pessoas somente nesta área, porque há muitas outras áreas aqui em Pelotas de pessoas que se dedicam a ajudar outros. Tá? Eu me surpreendi porque eu não estava ao par de tudo isso. Então vi ali tanta gente que se dedicaram ali sem ganhar nada, simplesmente doando seus corações para ajudar o seu irmão. Então, a semana passada no programa eu estava um pouco para baixo nisso porque não estava vendo a resposta que eu esperava para a Sofam, achando que as pessoas não se interessam, mas na verdade muita gente se interessa, naturalmente, que como a Sofam é algo novo para vocês, né, porque já é uma entidade já com 34 anos e meio, mas como ela era desconhecida, muito desconhecida, então as pessoas não sabiam, e muitos não sabem ainda, né, sobre esse trabalho que a Sofam vem realizando com tanta dificuldade. Mas agora, esse fim de semana, eu vi que há outras entidades, muitas entidades, pessoas que se dedicam também voluntariamente para ajudarem, e muitas pessoas estão doando para essas entidades, estão ajudando. Então, hoje estou bastante contente em saber que realmente há muitas entidades trabalhando, naturalmente que a maioria com muita dificuldade, né? Porque a quantidade de pessoas que ajudam, que é grande, não é suficiente para essas causas todas que esse pessoal dedicadamente trabalha, né? Então, já criei um ânimo bem maior, venho novamente pedir a vocês para ajudarem também a Sofam, aqueles que já estão ajudando outras entidades, se puderem dispensar um pouquinho também para a Sofam, e aqueles que ainda não estão envolvidos em nenhuma outra entidade e que puderem não só ajudarem, mas passarem adiante, né, esse nosso pedido. Se você puder nos seguir, né, nós estamos em todas as redes sociais, você põe ali seguindo, né, e dando ok, né, para que a gente mantenha essa vontade de trabalhar para ajudar o nosso irmão, né? Então, eu gostaria muito, ali está o Pix, né, está o contato, também o meu contato, caso queiram mais alguma informação, pode me chamarem, e o Pix com o endereço da conta bancária, tudo mais. Você pode, através do Pix, fazer a sua doação, ou você pode, na Caixa Federal, né, tem a conta da Sofam, e acredito que está ali no Pix o número da conta. Se não tiver, a gente já nos próximos programas vai fazer com que apareça esse número da conta bancária da Sofam para que você possa fazer essa doação, essa ajuda para o seu irmão. Agora vamos passar à segunda parte do nosso programa, que é a causa e efeito, né? Onde eu falo sobre espiritualidade, um tema em que muitas pessoas gostam de ouvir, gostam de saber, porque é algo que envolve a todo tipo de religião, né? Não somente a parte religiosa de cada religião, mas a parte científica, que essa é a parte onde eu mais me dedico para o esclarecimento, tanto para mim aprender, como passar aquilo que eu estou aprendendo para outras pessoas. Eu já falei muito sobre o que está aqui nas minhas costas, que é o universo, parte do universo, uma pequena parte, né? Porque a cada dia que passa se descobre mais coisas sobre o universo, sobre a criação de Deus. Nós tínhamos há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, sem os recursos da tecnologia, nós tínhamos um conhecimento bastante pequeno sobre o universo. Sabíamos que o universo era grande, mas
achávamos que a nossa galáxia era o universo. E agora, com a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais rápida, nós já temos um conhecimento de que há milhões e milhões de galáxias como a nossa. Então, o universo, isso é a parte em que nós podemos observar, né? A parte em que aparelhos que estamos criando conseguem enxergar. Isso não falando no resto do universo, que nós não temos nem conhecimento ainda. É uma coisa infinita. Infinita é uma palavra bem curta, mas significa tanto que as pessoas não se dão conta. São duas palavras que eu vejo seguido até ser pronunciada, e as pessoas não têm ideia do que é que estão falando. Ou seja, aproximadamente se sabe o que é, mas na realidade é tão grande que é inimaginável a gente entender o que significa essas duas palavras, que uma delas é o infinito. Sabemos que é infinito, né? Mas a dimensão do infinito é tão vasta, tão grande, que não cabe nem na nossa mente o tamanho do infinito. E outra palavra, eternidade. Eternidade significa o quê? Para sempre, né? E como é que nós vamos conseguir entender isso na nossa cabeça, o que é um para sempre? É muito difícil de entender, nós precisamos evoluir muito para poder chegar ao ponto de poder pensar e entender o que significa essa palavra, né? Mas todas as religiões sabem, falam sobre a vida após a morte, né? Nós sabemos que quando nascemos, ou seja, quando somos concebidos, né, e viemos a nascer, que temos uma vida, que na espiritualidade chama-se encarnação, uma encarnação, ou seja, nós começamos essa encarnação, né, que estamos atravessando, e muitas religiões dizem que dali é que nós vamos prosseguir para alguma parte espiritual depois que morremos ou que desencarnamos. Mas, na verdade, o nosso começo não foi naquele momento da concepção, nem tampouco quando nascemos. Nós, como seres espirituais, usando um corpo material, nós viemos de um lugar espiritual, o qual é bem mais aperfeiçoado do que esse nosso lugar material. Nós viemos do mundo espiritual. Muito antes de haver esses bilhões de galáxias que existem no universo, pelo que se tem estudado da espiritualidade, já existia outras frequências de vida que não era esse tipo de matéria que nós conhecemos. Então nós já viemos vivendo, né, espiritualmente há milhões de anos. Naturalmente que nem todos foram criados no mesmo momento. Há espíritos de uma elevação muito grande, que são espíritos já criados por Deus há bilhões e bilhões de anos atrás, até antes mesmo de ser criada a matéria como conhecemos hoje. Então já havia nesses mundos espirituais, nessas frequências espirituais, espíritos em evolução, que passaram por tudo isso que nós estamos passando. Nós estamos nesse processo de evolução. Mas esses seres que já passaram por isso antes mesmo da matéria, dessa matéria que conhecemos, eles já evoluíram tanto que hoje muitos deles trabalham diretamente com Deus, o Criador. Um deles, como exemplo que nós temos, é o nosso irmão maior, o Jesus. Jesus é o governador da Terra e mais, parece que 4 ou 5 planetas, em que ele tomou parte na formação desses planetas. Imaginamos, então, a idade desse espírito, bilhões de anos, para chegar ao ponto dele ter, como um ser espiritual,
movimentar a matéria, não criar, mas movimentar, aglomerar a matéria e formar o que hoje nós conhecemos como a parte material, que são esses planetas, sóis, estrelas, sistemas planetários, corpos celestes, todo esse material que nós conhecemos, que tem na Terra, a maioria dele tem na Terra, não todo, tem muita coisa que nós não conhecemos, não tem na Terra, no nosso planeta, mas essa vida espiritual, ela já vem antes da vida material. Então, quer dizer, à medida que nós fomos sendo criados por Deus, começamos no processo de desenvolvimento, de evolução, e estamos continuamente evoluindo. E pelos estudos que eu tenho aqui, por exemplo, no nosso sistema solar, que são, parece que 10 ou 11 planetas, não me recordo bem, o planeta em que a vida é mais atrasada é no nosso planeta. Esses outros planetas aqui no nosso sistema solar, os seres que vivem aí, seres espirituais, numa frequência espiritual material, um outro tipo de matéria, não o nosso, é um outro tipo de matéria, mais avançada, eles já estão bem mais à frente de nós, não estão perfeitos, porque a perfeição, para chegar à perfeição, leva bilhões e bilhões de anos, mas esses seres, eles nos recomendam viver o dia a dia. Nós não temos que precisar pensar em como seremos daqui a 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 100 milhões, não precisamos pensar nisso aí, porque o tempo é de Deus. Então o nosso tempo é o que nós vivemos hoje, e precisamos nos dar conta e viver este tempo que vivemos, porque este tempo que vivemos hoje, ele acaba, né? E vamos passar para um outro tipo de tempo, né? Então, para que nos preocuparmos com algo que não está nos afetando por enquanto? Vamos viver uma vida normal, né? Dentro daquilo que nos foi designado ou que escolhemos antes de nascer, como seres espirituais, para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento íntimo. E uma das recomendações desse ser tão evoluído, Jesus, né, quando veio e nos deu, foi que nós devemos fazer ao nosso irmão aquilo que queremos que nosso irmão nos faça, né? Então, se você pensa em fazer alguma maldade para alguém, você pode esperar que essa maldade vai voltar para você. Assim como se você fizer algo bom para alguém, essa bondade vai voltar para você. E esse programa que eu no começo falei sobre a Sofam, é uma forma de você fazer uma bondade para alguém, mesmo que essa doação que você vai fazer, você não fique sabendo onde ela vai parar, e não importa se você vai saber onde ela vai parar, você faz a sua parte. E Deus está vendo a sua parte, não o resultado da onde quem receber aquilo vai fazer com aquilo, né? Porque cada um vai responder pelos seus atos, né? Então, a sua parte não é a responsabilidade de como essa sua doação vai afetar alguém de uma forma ou de outra. A sua parte é fazer a doação. Você dá com a mão direita e deixa a mão esquerda não saber. Isso também é algo que Jesus falou, né? Então você não tem que estar anunciando que está dando, que está ajudando, nem coisa nenhuma, porque Deus está sabendo da sua intenção. E é isso que vale. A sua intenção é que vale. E eu tenho pedido a vocês para poder espalhar esse meu programa, né, para que as pessoas vão aos poucos se dando conta, né, desse trabalho que a gente faz, dessa dedicação em que nós nos dedicamos para não só ajudar aqueles que já estão com problema, mas
poder evitar que aqueles que não têm o problema não venham a sofrer ele. Nós temos tido notícia de pessoas humildes que trabalham para fora dessas cidades do interior aqui na nossa volta e que são gente pobre, né, e muitos não têm parentes aqui em Pelotas, não têm ninguém para se socorrerem e nem condições financeiras também, mas pegam algum tipo de doença que precisa vir a Pelotas para se tratar, para fazer uma consulta, para fazer um tratamento, e chegam aqui vindo através dessas cidades do interior aqui, ou dessas pequenas comunidades do interior, que fornecem o veículo para trazer essas pessoas aqui para que elas possam fazer esse consulta, tratamento, ou o que for. E chegam aqui e não têm condições de entrar no hotel, de ir no restaurante. Então, vão fazer a sua consulta, vão fazer o seu tratamento e depois que saem dali, vão se sentar numa praça, esperar que aquela condução leve-os de volta, né? E muitas das vezes essas pessoas não têm nem com o que se alimentar, passam o dia aqui envolvidos no tratamento e depois grande parte do dia sentados numa calçada, num banco de praça, esperando o horário de poder retornar através desses veículos que vão levá-los de volta para os seus lugares de origem. E isso a Sofam está disposta a fazer, ter alguns quartos, ter uma cozinha, ter algo para absorver essas pessoas que não têm condições, que são seus irmãos, porque nós todos somos. Mas para que possamos fazer isso, nós precisamos da sua ajuda. É você que pode fazer com que isso aconteça. Nós estamos aqui lhe implorando, lhe pedindo que nos ajude a Sofam. Nós somos vários voluntários na Sofam que estamos aqui dispostos a trabalhar para que isso aconteça e a gente possa ajudar essas pessoas que mais precisam, né? Que são, na verdade, nossos irmãos. Então, eu continuo pedindo, continuo trabalhando, me doando 100% para a causa e peço que você também doe um pouco do seu tempo ou doe um pouco dos seus recursos. Pouco, não estamos pedindo muito, pouquíssimo, o menor que você possa, qualquer coisa que você possa nos doar, vai ajudar muito, né? E, como eu falei antes, sigam esse programa, né, para que você se informe, para que você passe a informação para sua família, para os seus amigos, para os seus contatos na internet, né? Você pode recomendar para que vejam esse programa, né? Porque aqui esse programa traz informações que, de repente, a sua própria família vai ser beneficiada com essa informação, né? Então, gente, mais uma vez eu estou aqui pedindo para vocês espalharem o nosso programa. Dê um like, como dizem ainda, eu não tenho muita experiência disso, mas vou aprendendo junto com vocês, tá? Dê um like, siga o programa, recomende, porque quanto mais pessoas nós atingirmos, mais chance temos de ajudar pessoas a não ter que passar por esse sofrimento e também ajudar pessoas que estão passando por esse ou qualquer tipo de sofrimento, né, e que estão precisando da sua ajuda, da minha ajuda, da ajuda da Sofam. Tá bom, gente? Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos e peço desculpa pelo que eu falei no programa passado, porque realmente eu estava um pouco, digamos assim, cabisbaixo, devido a não ter aquele resultado que eu esperava que fosse maior, fosse bem maior, na verdade, do que está acontecendo, mas acredito que, aos poucos, vocês vão se dando conta
dessa luta, dessa bandeira que está beneficiando, que vai beneficiar e já está beneficiando várias pessoas, né? Talvez até algum membro da sua família, né? E você, se sensibilizando mais com isso, venha fazer parte da nossa corrida pela vida, pela nossa corrida para acabar com muitos dos sofrimentos, né? Porque é trabalhando dessa forma que nós vamos conseguir eliminar bastante esse sofrimento que está afetando no mundo, como eu disse, é a segunda doença que mais mata. Então, pessoal, vamos nos sensibilizar com isso, vamos trabalhar. Se você puder botar 1 hora, 2, uma tarde para a Sofam, nós agradecemos muito. Nós precisamos desses voluntários. Se você puder botar um pouco dos seus recursos também para a Sofam, como eu disse, temos o Pix, mais informações se precisarem, é só entrar em contato comigo. Terei o maior prazer em lhes passar as informações necessárias que você precise para poder ajudar a Sofam. E espero que todos tenham uma boa semana e fiquem com Deus.